Olá, aqui é o Diogo do canal Flamenguista do Norte e hoje o motivo desse vídeo é a gente fazer uma justa homenagem àquele fantástico time de 2019. Sim, justamente a véspera da final de Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense, nesse sábado, dia 29 de outubro. Nada mais apropriado do que a gente relembrar aquele time que marcou não só uma época para os rubro-negros, mas também para toda uma geração de torcedores que gostam de ver realmente o jogo bem jogado. Aquele time marcou essa época, é um time histórico, como eu coloquei, os imortais de 2019. Bem, mas antes de a gente começar essa resenha, eu peço a sua ajuda para se inscrever no canal. E aí vai uma dica, tá? Não custa nada, absolutamente nada para se inscrever no canal. Muito pelo contrário, vai ajudar muito ao crescimento do canal e a esse irmão rubro-negro que vos fala. Basta apenas apertar no botão inscreva-se. Ao se inscrever, não esqueça de ativar notificações para que você possa receber os próximos vídeos. E deixa seu like para que o YouTube entenda esse conteúdo como um conteúdo relevante e possa distribuir ainda mais para mais rubro-negros. E claro, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de WhatsApp para flamenguistas e para quem não é flamenguista. Até porque, se for anti, morde as costas, não é verdade? Bom, gente, voltando ao assunto principal desse vídeo, a retrospectiva sobre aquele time de 2019 que encantou não só o Brasil, mas a América como um todo. Bem, vamos lembrar aqui como se formou aquele time. Fazendo essa retrospectiva, 2019 começou considerando que o Palmeiras no ano anterior era o grande modelo, era o grande exemplo, porque tinha chegado nas semifinais da Libertadores e também era o campeão brasileiro, com um time bem consistente, dirigido por Felipão, um técnico já experiente, rodado, multicampeão. E aí, aquela diretoria, hoje aí presidida por Landim, né, estava iniciando seu primeiro ano efetivamente de gestão, já que tinha ganho as eleições meses antes. E a primeira tentativa tinha sido Renato Gaúcho, que tinha desistido para atender e fechar com o Grêmio. A segunda opção, e aí já mirando o modelo do Palmeiras, de um técnico cascudo, campeão, experimentado, se contratou o Abel Braga, mas não se deu muita importância para o estilo do Abel Braga e que o Flamengo não é o Palmeiras, não é verdade? O Flamengo não aceita jogar na retranca, principalmente no Maracanã, pelo menos de forma consistente. A gente sabe que existem casos e casos, jogos pontuais e específicos, mas não é a maneira histórica do Flamengo jogar no Maracanã de forma reativa. E aí foi o primeiro grande problema que nós encontramos em 2019. Abel Braga, quando assumiu aquele time, o primeiro desafio foi na Florida Cup. Vamos lembrar que do time famoso de 2019, esse time da Florida Cup só tinha praticamente ali o Everton Ribeiro, que eu acho que o Rodrigo Caio não havia estreado, havia sido contratado, mas não tinha estreado. Ou seja, realmente quem permaneceu de 2018 para 2019 era o Everton Ribeiro, Diego Alves, deixa eu ver se tinha mais alguém no meio de campo, que era titular, o William Arão, não é verdade? Então, que eu me lembro eram esses três jogadores, o William Arão, Everton Ribeiro e Diego Alves. Logo em seguida, a gente ganha essa Florida Cup, vamos falar, né? Então era um time, era um quadrangular com Flamengo, São Paulo, Ajax e... Desculpe, mas eu esqueci o nome do último time. Eu sei que era um time da Liga Alemã, Bundesliga, desculpa. Era um time da Liga Alemã. Não me lembro o nome agora. Mas é importante aquela Florida Cup porque a gente estava ainda em pré-temporada, mas como foi em janeiro, os times da Europa estavam ainda no meio de temporada. E ali teve um jogo bem movimentado com o Ajax. Empatamos em 2-2. Depois a gente ganhou do time que disputa a Bundesliga
de 1-0, o gol do Jean Lucas, se eu não me engano, e a gente veio campeão do que a gente chama de Taça Mickey, né? Depois o Flamengo até usou esse título para mostrar que tinha ganho, realizado grandes feitos. Mas enfim, polêmicas à parte com a Taça Mickey, o time estreia no Campeonato Carioca e ali tem um jogo bem emblemático contra o Fluminense, onde a gente jogava pelo empate na final da Taça Guanabara, e o time do Fernando Diniz, além de mostrar superioridade na maior parte do jogo, dominando o jogo com controle da posse de bola, ele já ganha de 1-0 no final e desclassifica o Flamengo. Ali foi o primeiro grande atrito da torcida com Abel Braga, porque mais do que a derrota, o que incomodou foi a postura rubro-negro, que viria a ser uma constante com ele nos jogos seguintes. Bom, em seguida o Flamengo estreia na Libertadores e vai levando até enfrentar o Peñarol no Maracanã, onde a gente perde de 1-0 e ali já começa a colocar um pouco de areia na classificação da Libertadores. O Flamengo em seguida ganha a Taça Rio contra o Vasco, gol do Arrascaeta nos acréscimos. Levamos para os pênaltis e ganhamos. O Vasco é eterno freguês. Bom, o Flamengo conquista o Carioca de novo em cima do Vasco. Primeiro jogo do Engenhão, 2-0, com 2 gols do BH 27, o Bruno Henrique, sendo que uma assistência do Arrascaeta. E no segundo jogo, 2-0 também, com gol de William Arão e Vitinho. De novo, Vasco eterno freguês. Mas embora o Flamengo tenha ganho o Campeonato Carioca e vinha ali mais ou menos das pernas no Campeonato Brasileiro, quando eu digo mais ou menos é porque o Palmeiras estava abrindo distância. Então, embora o Flamengo tenha conquistado o Campeonato Carioca, a torcida não estava ali naquela lua de mel com o Abel Braga. Muito pelo contrário, já havia ali uma rusga bem evidente. O Flamengo ganha a Copa do Brasil do Corinthians em Itaquera, mas, de novo, ainda assim uma rusga bem evidente. E ali, no jogo contra o Peñarol de volta, a gente foi lá no Uruguai, precisando de um resultado por ter perdido no Maracanã. A gente empata em 0-0 num sufoco tremendo, com um jogador a menos, e um gol incrível perdido pelo Vitinho nos últimos minutos do segundo tempo. Então, o Flamengo classificou, mas não precisava de tanto sofrimento com o time que o Flamengo tinha. Bom, então essas rusgas vão aumentando, e na verdade ali o que culminou com a saída do Abel foi um jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente virou no Maracanã contra o time reserva do Atlético Paranaense. O último gol do Rodrigo Caio foi um gol do Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo Caio. E ali a torcida pede em coro a saída do Abel. O Abel ainda resiste, mas depois fala que a diretoria estava tentando intervir na escalação. Verdade ou não, o ponto é que já não tinha clima para o Abel e ele sai. Naquele jogo seguinte contra o Fortaleza, o Fera, que era o interino, assume, o Flamengo ganha e também se classifica contra o Corinthians no jogo da volta no Maracanã. E ali a gente tem a grande virada, porque o Flamengo fecha com Jorge Jesus. Para aqueles menos acostumados a acompanhar o futebol europeu e também o português, não tinha muita noção de quem era Jorge Jesus. Quem já acompanhava sabia que foi um técnico de muito sucesso em Portugal, comandando o Benfica de Pablo Aimar. Era um timaço. E ali Jorge Jesus vem, tem um mês mais ou menos de treinamento, durante o intervalo da Copa América, faz o básico e estreia contra o Atlético Paranaense em Curitiba, empate 1-1 pela Copa do Brasil, volta ao seu segundo jogo no Maracanã, e aí a grande primeira apresentação do que historicamente vamos conhecer como Quarteto Mágico. Sim, 6-1 contra o Goiás, no domingo, 11 horas da manhã, com um show desse Quarteto Mágico. Ali Jorge Jesus dava sua carta de visita, mostrava quem era e a que veio. No jogo seguinte, a gente tem uma grande decepção, é eliminado pelo Atlético Paranaense no Maracanã, depois daquele espetáculo de 6-1, dias antes no Maracanã. Bom, a torcida pressiona, o Diego no aeroporto, Jorge Jesus desce do ônibus, tenta conversar com a torcida, um clima de tensão se instala. O Flamengo no jogo seguinte empata com o Corinthians em 1-1 e viaja para Guayaquil para enfrentar o Emelec. Ali que o Jorge Jesus aparece com o professor Pardal tentando colocar o Rafinha como ponta direita, o que não deu certo. O Flamengo perde 2-0 e perde também o seu meio-campo armador Diego, que depois de uma entrada criminosa quebra o pé. Bom, ali parece que tudo ia dar errado, né? Só que não. O Flamengo volta, joga com o Botafogo, faz uma partidaça no Maracanã,
vence 3-2 com gol de Gerson, o Coringa. E aí, Bruno Henrique e Gabigol, 3-2, onde a torcida começa a gritar: vamos virar Mengo! E ali é o ponto de partida. Vamos lembrar também, muito importante ressaltar, que juntam-se a Arrascaeta, Gabigol e BH27, que haviam sido contratados no primeiro semestre de 2019, portanto não participaram da Taça Mickey. Juntam-se a esses Felipe Luiz, Pablo Mari, Rafinha, Felipe Luiz e Gerson. E aí ia formar o 11 de gala do Flamengo, que seria Diego Alves, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, o Ilharão, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse time, qualquer rubro-negro sabe de cor e salteado, está na ponta da língua. Bom, então a gente pega e joga contra o Emelec no jogo de volta, depois de ter ganho do Botafogo. O Flamengo ganha de 2-0, faz um primeiro tempo fantástico, depois um clima de tensão no segundo, persiste o 0-0, a gente vai para os pênaltis naquela atmosfera fantástica no Maracanã, onde o Flamengo vence e se classifica para as quartas de final. Depois dali a gente perde para o Bahia de 3-0, é verdade, gera um pouco de ruído, mas já dava para ver que os astros estavam se alinhando e aquele time ia da liga pelas apresentações que já tinha feito. Bom, o resto é história. A gente chega a assumir a liderança do Brasileiro para nunca mais deixar no jogo contra o Ceará, onde o Arrascaeta faz um gol de bicicleta, uma verdadeira pintura, e ali o Flamengo passava a mensagem: ei, não tem para ninguém, a gente vai atropelar. E atropelou. Bom, o Flamengo em seguida pega o Internacional, faz um partidaço no Maracanã, o BH27 decide, após ter sido convocado pelo Tite para a seleção brasileira, faz 2 gols importantes, o Flamengo vai com a vantagem para o Beira-Rio de 2-0, onde no primeiro tempo no Beira-Rio, já no jogo de volta, o Flamengo domina amplamente, mas não consegue fazer o gol. E aí o segundo tempo um pouco tenso, porque se o Inter faz um gol, dava ali uma esperança, e foi o que aconteceu após os 30 minutos do segundo tempo. O Inter faz 1-0, mas não mudou nada. O Flamengo continuou dominando o jogo e logo empata com a participação de 3 do Quarteto Mágico. Arrascaeta rouba a bola, lança Bruno Henrique na esquerda, que lança Gabigol. E quem não lembra? Gabigol tá pedindo, não é verdade? 1-1, Flamengo classificado. E aí vai para aquela semifinal espetacular com o Grêmio, onde no jogo de ida no Rio Grande do Sul, o Grêmio tem mais sorte do que juízo, empata em 1-1, e na verdade o placar moral foi uns 4 ou 5, devido ao domínio que o Flamengo teve no Rio Grande do Sul e as chances criadas. Mas no Maracanã o Grêmio não se livrou, e foi os 5-0 fora o baile. O Flamengo realizou uma verdadeira partida de gala, de futebol arte, de futebol agressivo, de futebol moderno. Ele encurralou o Grêmio e 5-0 os gaúchos saíram agradecendo. Os famosos 5-1. Bom, depois disso o Flamengo continuou atropelando no Brasileiro e foi fazer a sua grande final, a glória eterna, em Lima, contra o River Plate, que apesar de ter um time coletivamente até mais azeitado do que o Flamengo, porque vinha jogando várias finais anos anteriores, e não tinha um time, apesar de coletivamente ser um time muito forte, não tinha os mesmos jogadores com poder de decisão que o Flamengo tinha, que foram muito importantes no último terço do jogo. O River fez 1-0 e conseguiu manter no primeiro tempo, marcando muito bem o Flamengo. Mas após alterações no segundo tempo, já que o time encontrava-se cansado, o Flamengo começou a dominar o jogo. E sabendo que ia empatar, numa bola onde teve a ajuda do Diego, a Arrascaeta rouba do prato, lança Bruno Henrique. E esse, ao invés de se atrapalhar, afobar e lançar para a área, pensa, corta para o meio, tira 2 jogadores do River, Arrascaeta infiltra, rola a bola com carinho, Arrascaeta dá o carrinho e Gabigol empata. 1-1. Naquele momento
Eu, particularmente, já estava em êxtase e estava me preparando para a prorrogação. Quando menos espero, Diego dá um lançamento para o Gabigol, que briga com o zagueiro e caixa 2-1. A glória eterna. E esse time entra para a história do Flamengo por ter jogado um futebol maravilhoso e por ter proporcionado ao seu torcedor, não só o torcedor rubro-negro, mas todo o torcedor que gosta de futebol, momentos épicos, momentos que entram para a história. Bom, o Flamengo, após ter conquistado a Libertadores, ainda jogou a final do Mundial, após um jogo muito parelho com o Liverpool, que tinha um timaço, e por um detalhe, levou um gol na prorrogação e perdeu, embora tenha tido a chance ainda de empatar e levar para os pênaltis, através de uma chance perdida do Lincoln, mas ainda assim, aquele time ficou para a história, não só do rubro-negro, mas de todo o torcedor brasileiro que aprecia o futebol bem jogado. Até hoje esse time é cultuado como o melhor time desse século e como um dos melhores times do Flamengo de todos os tempos. E essa é a justa homenagem que eu, um torcedor rubro-negro, faço àquele time que marcou não só a mim, mas a toda uma geração que viu a história acontecer. Bom, essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. Deixe seus comentários aqui e vamos lá. Sábado é mais um capítulo que esse time vai colocar na nossa história. Um grande abraço e até o próximo vídeo.